Hoje você vai conhecer algumas histórias arrepiantes sobre crianças que, de um jeito muito real, foram praticamente criadas por animais. A menina Mowgli, Chip Degré, nasceu em 1990 em Windhoek, na Namíbia, filha de fotógrafos e naturalistas franceses. Seus pais viviam e trabalhavam na savana africana, e durante os primeiros 10 anos de vida, ela cresceu na prática no meio do mato entre animais, mais especificamente entre felinos selvagens. Em fotos e no documentário Le Monde Selon Chip, dá para ver a menina fazendo carinho em um leopardo, abraçando um guepardo e deitada ao lado de um filhote de leão. Ela cresceu como uma criança, que um grupo de grandes felinos simplesmente permitiu que fosse uma das deles. Não é o caso clássico de uma criança selvagem, abandonada sozinha com animais. Seus pais estavam sempre por perto, mas foram os animais e as tribos locais de bosquímanos que realmente moldaram o mundo infantil dela. Ela aprendeu com eles a caçar, sobreviver e interpretar o comportamento dos bichos. Mais tarde, essa experiência ajudou Chip a trabalhar com tigres no famoso programa francês Fort Boyard, onde ela basicamente virou a cuidadora dos tigres no cenário. A próxima história é sobre um verdadeiro Mowgli da vida real. Ela aconteceu em Uganda, com um menino chamado John Sebunia. Quando era muito pequeno, o pai matou a mãe, e o garoto, apavorado, fugiu para a floresta. Segundo documentários e reportagens, um grupo de macacos verdes, os macacos Vervet, aceitou o menino. Deixavam que ele chegasse perto, dividiam a comida que encontravam e, de certa forma, o protegiam de outros animais. Durante vários anos, John viveu na selva, se locomovia de 4, fazia sons parecidos com os dos macacos e comia o mesmo que eles. Quando agricultores locais finalmente notaram aquele estranho menino da floresta e o levaram de volta para a aldeia, ele mal conseguia falar, não caminhava direito sobre 2 pernas, evitava as pessoas e se comportava como um animal selvagem. Só depois de uma longa reabilitação em um abrigo, ele aprendeu a falar. Conseguiu se adaptar à vida em sociedade e, mais tarde, até cantou em um coral infantil e participou das Special Olympics, representando Uganda. Mas as marcas de uma infância passada entre macacos ficaram com ele para sempre. Os chimpanzés têm uma forma de comunicação tão rica que os cientistas conseguiram decodificar mais de 60 gestos únicos. Não se trata de movimentos aleatórios, mas de sinais deliberados com significados específicos, uma espécie de linguagem de sinais usada diariamente entre famílias de chimpanzés. Quando um chimpanzé estende a mão aberta para outro, pode ser um pedido de higiene. Uma rápida pisada ou um movimento repentino de galho é uma forma de dizer, chega pra lá, este é o meu lugar. É um mundo complexo de mensagens, onde cada aceno, puxão e toque significam algo. Pesquisadores que estudam chimpanzés selvagens notaram que muitos desses gestos permanecem consistentes entre os diferentes grupos. Isso significa que um chimpanzé de uma parte da África poderia potencialmente entender os gestos de outro chimpanzé de um bando completamente diferente. É como uma linguagem universal que não precisa de tradução. Essa descoberta mudou a forma como vemos a inteligência de nossos parentes mais próximos. Os chimpanzés não apenas grunhem ou piam, eles têm um vocabulário inteiro de linguagem corporal. O que torna isso ainda mais fascinante é como os chimpanzés combinam gestos com chamados vocais e expressões faciais. Uma leve inclinação da cabeça, acompanhada de um movimento da mão, pode significar algo completamente diferente do que apenas o mesmo movimento da mão. Não está muito longe de como os humanos combinam tom e sinais faciais ao falar. Observar os chimpanzés interagindo pode parecer assistir a um filme mudo, onde cada ação é carregada de significado. Essa forma de comunicação é crucial para a sua vida social. Os chimpanzés vivem em comunidades onde a cooperação é vital para a sobrevivência, e mal-entendidos podem levar a brigas. Os gestos os ajudam a resolver disputas, compartilhar comida e formar alianças. Por exemplo, um chimpanzé pode oferecer uma folha a outro como sinal de reconciliação após um conflito. Não é um ato aleatório, mas uma clara tentativa de restaurar a paz. Um detalhe interessante é que os chimpanzés jovens geralmente aprendem esses sinais imitando os adultos, da mesma forma que as crianças aprendem frases de seus pais ou de seus programas favoritos. É uma prova viva da aprendizagem social. Alguns pesquisadores chegam a comparar a complexidade da comunicação deles a cenas de filmes como Planeta dos Macacos, onde primatas mantêm conversas estruturadas. Não é ficção pensar que os chimpanzés falam com algo além do barulho. Você pode pensar que os elefantes apenas trombeteiam e rugem acima do solo, mas algumas de suas conversas mais importantes acontecem silenciosamente no subsolo. Quando um elefante pisa ou vocaliza em um rugido profundo e de baixa frequência, esses sinais não viajam apenas pelo ar, eles também se propagam pela terra como ondas sísmicas. Outros elefantes, mesmo a quilômetros de distância, podem captá-los usando células sensíveis em suas patas e trombas. Isso não é ficção científica, é comunicação sísmica, apoiada por experimentos de campo e sensores de vibração. Receptores específicos
especializados nas patas do elefante se conectam ao cérebro através dos ossos das pernas, agindo quase como geofones embutidos. Esses sensores são tão sensíveis que os elefantes podem detectar vibrações de tempestades a mais de 160 km de distância, e isso é útil. Manadas frequentemente dependem de sinais terrestres para coordenar movimentos, encontrar água ou alertar uns aos outros sobre perigos. Quando recebem esses sinais, às vezes congelam completamente, ouvindo através do solo antes de reagir. A pausa não é confusão, é precisão. Pesquisadores notaram que os elefantes não apenas reagem a chamados sísmicos de sua própria espécie, mas também conseguem distinguir entre manadas amigáveis e desconhecidas, baseando-se puramente no padrão e na frequência das vibrações transmitidas pelo solo. Eles conseguem até mesmo diferenciar o estrondo de uma manada migratória dos passos de um predador, como um leão. Em um experimento, cientistas reproduziram chamados sísmicos de estrondos de alerta. A manada fechou a formação e deixou a área sem emitir nenhum som. Quando o mesmo chamado foi reproduzido apenas pelo ar, a reação foi mais lenta e menos organizada. Isso prova que as mensagens terrestres podem, na verdade, ser mais eficientes para alertas de longa distância. Pense nisso como uma versão para elefantes de mensagens de texto subterrâneas, enviadas com pisadas e estrondos profundos, viajando pela paisagem como o próprio sistema de subwoofer da natureza. Siddhartha Sadhya. Em certas partes do mundo, quando a noite cai, a floresta se ilumina como um concerto ao vivo. Milhares de vagalumes não piscam aleatoriamente. Eles brilham em perfeita harmonia. Não lado a lado, por margens inteiras de rios, árvores e vales. Não é mágica, mas parece algo saído de um filme de ficção científica. Essa coordenação de show de luzes é uma das ferramentas de comunicação mais hipnotizantes da natureza. E não é para decoração. É um sinal de acasalamento sincronizado. E é tudo uma questão de timing. Apenas algumas espécies de vagalumes têm essa capacidade. E uma das mais famosas é Photinus carolinus, encontrada nas Great Smoky Mountains. Quando as condições são adequadas, geralmente noites quentes e úmidas, os machos começam a piscar em rajadas. Outros rapidamente entram no ritmo, sincronizando seus padrões. As fêmeas respondem mais abaixo na grama com breves flashes de retorno, sinalizando interesse. Os machos que conseguem cronometrar melhor chamam a atenção. Cientistas compararam esse comportamento ao canto dos grilos ou ao canto dos sapos, mas com luz em vez de som. O mais incrível é que nenhum vagalume está liderando o espetáculo. A sincronização é emergente, cada um ajustando seu ritmo com base no que seus vizinhos estão fazendo. Todo o grupo entra em sintonia, da mesma forma que uma plateia em um show pode começar a bater palmas em sincronia, sem que ninguém os oriente. Isso é coordenação em tempo real em microescala. Mas é aqui que fica mais interessante. Estudos mostram que os vagalumes podem reiniciar seus temporizadores internos de flash em milissegundos, mantendo viva a harmonia do grupo. Em lugares como o Sudeste Asiático, essa coordenação vai além do acasalamento. Alguns vagalumes piscam em padrões que formam ondas que se movem pelas árvores como um visor digital. Cientistas acreditam que esses códigos de luz os ajudam a se destacar em ambientes onde o ruído não se propaga bem. Uma solução brilhante quando o som simplesmente não é suficiente. Os golfinhos vivem em um mundo sem mensagens de texto, mas ainda sabem como chamar uns aos outros pelo nome. Cada golfinho desenvolve um assobio único logo após o nascimento, um som característico que funciona como uma etiqueta de identificação. Outros golfinhos aprendem esses assobios e os usam para se dirigir ou procurar especificamente por aquele indivíduo, mesmo quando ele está fora de vista. Não é apenas um som, é reconhecimento. Eles não estão apenas cantando no oceano, eles estão chamando um amigo pelo nome. O que é ainda mais incrível é que os golfinhos podem imitar os assobios dos outros para chamá-los diretamente. Cientistas confirmaram isso quando gravaram golfinhos repetindo os assobios característicos uns dos outros, em um contexto individual, como um nome sendo chamado através das ondas. E o dono do apito geralmente responde: isso não é apenas inteligência, é memória, consciência social e intenção. Os golfinhos não vivem em grupos fixos e fechados. Sua estrutura social é fluida, como uma rede social em constante mudança. Isso torna um sistema como este necessário. Se vocês estiverem separados por horas ou dias, gritar seu assobio característico é a maneira mais rápida de se reconectar. Pense nisso como uma marcação por voz na natureza, sem tela ou satélite. O que também é interessante é como os golfinhos reagem ao ouvir o assobio de um antigo companheiro depois de muito tempo. Eles se animam, viram-se em direção ao som e frequentemente respondem. É como receber uma nota de voz de um velho amigo do nada. Foi demonstrado que alguns golfinhos se lembram dos assobios característicos uns dos outros por mais de 20 anos do que alguns humanos se lembram dos nomes dos colegas de escola. Então, da próxima vez que você ouvir um golfinho cantando à distância, há uma chance real de que não seja um ruído aleatório. Pode ser alguém ligando para um amigo, verificando como ele está, ou iniciando uma conversa sob a superfície. O oceano tem sua própria chamada, e os golfinhos a dominam muito antes de qualquer um de nós pegar um telefone. Dentro de uma colmeia, o GPS mais importante não usa satélites ou smartphones, ele dança. Quando uma abelha forrageadora encontra um canteiro de flores cheio de néctar,
Ela voa de volta para a colmeia e executa um movimento muito específico chamado dança do balanço. Não se trata de um movimento aleatório. É um código completo que informa às suas irmãs a direção e a distância exatas da fonte de alimento com base no ângulo do Sol. A abelha se move em um padrão de 8, com a parte do meio do balanço mostrando a direção. O ângulo do balanço em comparação com a vertical se traduz em uma direção relativa ao Sol. A duração do balanço indica a distância. É como traçar um curso usando geometria, luz solar e um pouco de talento. E o resto da colmeia entende perfeitamente. Essa dança foi testada inúmeras vezes em estudos controlados. Cientistas colocaram água com açúcar a distâncias definidas e rastrearam como outras abelhas interpretam a dança, indo direto para a fonte. A precisão é impressionante, e em um mundo onde até mesmo pequenos erros podem desperdiçar tempo ou energia valiosos, a precisão importa. As abelhas não têm tempo para falhas de comunicação, mas isso não se limita à comida. As abelhas também podem usar vibrações e outros tipos de movimento para comunicar perigo ou perturbações. A colmeia é um zumbido ininterrupto de movimento, cheiro e vibração, uma linguagem complexa que ajuda dezenas de milhares de indivíduos a trabalharem como um só. A dança do balanço já foi considerada um dos comportamentos mais misteriosos do mundo dos insetos, e ainda fascina os pesquisadores. Alguns a comparam a sinais codificados usados em filmes de espionagem. Um movimento rápido que envia uma mensagem secreta que só o público certo entende. Exceto que, neste caso, a mensagem economiza tempo, energia e, às vezes, a colônia inteira. Se você pensava que as aranhas apenas ficavam sentadas esperando, pense de novo. Muitas espécies conversam ativamente usando vibrações, tamborilando em suas teias para enviar sinais através de fios de seda como um instrumento afinado. Os comunicadores mais famosos desse grupo são os machos das aranhas tecelãs e das aranhas saltadoras. Quando querem atrair uma parceira, elas não aparecem simplesmente, mas dedilham, batem e arrancam a seda, enviando um ritmo codificado diretamente para a fêmea. Essas vibrações não são aleatórias. Cada aranha tem um padrão de tamborilar diferente, que comunica seu tamanho, força e intenções. Algumas até têm um solo de cortejo que pode durar horas. Se o ritmo não atingir as notas certas, a fêmea pode ignorar a mensagem, ou pior, ver o macho como alimento. Portanto, acertar é coisa séria. Cientistas usaram microfones a laser e sensores de seda para gravar as canções dessas aranhas, e descobriram que elas são tão estruturadas quanto algumas composições musicais. Há acúmulos lentos, pausas e padrões repetitivos. É mais um concerto do que uma batida casual. E algumas fêmeas só respondem se o ritmo corresponder às suas preferências. Além do cortejo, as aranhas também usam as vibrações da teia para detectar presas e pressentir perigo. Quando um inseto pousa na teia, a frequência exata do movimento diz à aranha se vale a pena persegui-lo. Elas conseguem até distinguir entre uma mariposa se debatendo, uma brisa passageira ou outra aranha se esgueirando de um canto. Esse método de comunicação é completamente silencioso para nós, mas, sob as condições certas, torna-se um mundo de vibração e código. Se você o desacelerasse e amplificasse, soaria mais como uma faixa de música eletrônica do que qualquer coisa que você esperaria de um animal menor que uma unha. Os pequenos tambores da natureza, escondidos à vista de todos. Papagaios não copiam sons apenas para serem engraçados. Eles imitam com intenção. Algumas espécies, especialmente o papagaio cinzento africano e o papagaio da Amazônia, usam a imitação como ferramenta social. Na natureza, os papagaios formam bandos compactos, onde o vínculo é crucial. Quando um papagaio copia o chamado ou padrão de voz de outro, não é uma brincadeira, mas uma forma de se conectar, demonstrar familiaridade ou até mesmo estabelecer confiança. Essas aves têm um controle vocal complexo que rivaliza com os primatas, permitindo-lhes reproduzir não apenas os chamados de outros papagaios, mas também sons do ambiente, incluindo a fala humana. Mas aqui está a diferença. Estudos mostram que os papagaios não repetem palavras aleatoriamente. Eles costumam usar certas frases em contextos sociais consistentes. Alguns foram vistos usando um som específico apenas quando seu companheiro humano entra na sala, sua versão de uma saudação pessoal. Em bandos, os papagaios às vezes desenvolvem o que os cientistas chamam de chamados de contato, sons distintos usados para verificar a localização um do outro. Se um pássaro se afasta, os outros podem imitar seu chamado para manter a conexão. É aqui que seu talento para a mímica realmente brilha. Não se trata de desempenho, é sobrevivência social. Um caso especialmente intrigante envolveu um papagaio que mudava seu tom dependendo de com quem estava interagindo, quase como se estivesse trocando de sotaque para se adaptar ao ouvinte. Esse nível de flexibilidade vocal é raro no reino animal. É parte do motivo pelo qual os papagaios são considerados aprendizes vocais. Eles modificam seus chamados com base na experiência e na interação social, não apenas no instinto. Então, quando um papagaio chama com o que soa como uma palavra ou frase, pode ser mais do que apenas ruído. Pode estar tentando se envolver, se conectar ou responder da mesma forma, como um membro emplumado de uma banda que escolheu sua música favorita e sabe exatamente quando entrar na conversa.
Crocodilos podem não ser a alma da festa, mas quando se trata de comunicação, eles estão longe de ser silenciosos. Esses predadores pré-históricos grunhem, rosnam e batem a cabeça na água para enviar mensagens, e o fazem com mais delicadeza do que se esperaria de algo que parece ser a atração principal de um show de heavy metal a cavalo, com uma jaqueta dourada. Um crocodilo macho, especialmente durante a época de acasalamento, se torna uma máquina de som. Ele emite um rugido de baixa frequência, que faz a água ao seu redor dançar vibrações tão profundas que ondulam pela superfície e viajam pelo ar e pela água. Outros crocodilos próximos captam esses sinais por meio de órgãos especiais sensíveis à vibração em suas mandíbulas e corpo. É como um sistema de sonar embutido que os ajuda a se manterem informados, não importa quão escuro o pântano esteja. Então vem o drama. Um tapa na cabeça não agressivo, mas significativo. Quando um crocodilo bate a cabeça com força contra a superfície da água, ele está enviando uma mensagem. Estou aqui. Este é o meu lugar. Ou é melhor você ficar impressionado. Quanto mais alto o respingo, mais poderosa a mensagem. As fêmeas prestam atenção. Os machos rivais recuam. E ninguém fica confuso sobre quem comanda o banco. Mas não é só barulho. A postura também importa. Um crocodilo que levanta o corpo, arqueia a cauda e flutua alto na água não está apenas relaxando. Isso é um comportamento de confiança em plena exibição. É a versão do pântano de estacionar um carro de luxo usando óculos escuros e detalhes dourados. Alto, ousado e impossível de ignorar. Cientistas que estudam esses comportamentos descobriram que os crocodilos usam um tipo de ritmo. O padrão e a intensidade de seus mugidos e tapas não são aleatórios. A estrutura. Alguns chamados ecoam mais profundamente. Alguns vêm com vibrações sutis da cauda. Juntos, eles formam uma linguagem discreta que perdura há milhões de anos. Não falada, não cantada, mas sentida através da terra e da água como um baixo na natureza. Eles não precisam de palavras para expressar sua opinião, apenas um estrondo profundo e o tipo de respingo que nem mesmo uma selva consegue ignorar. As sépias não falam, elas transmitem. Usando milhares de células cheias de pigmentos chamadas cromatóforos, elas exibem padrões, listras e ondas na pele com precisão cirúrgica. O mais incrível é que elas conseguem fazer isso em tempo real, mudando de cor e textura em frações de segundo. Não é por diversão. Esses sinais são direcionados em camadas e, às vezes, destinados a mais de um público ao mesmo tempo. Uma sépia macho, por exemplo, pode exibir listras de zebra marcantes em um lado do corpo para atrair uma fêmea, enquanto mantém o outro lado insosso e neutro para evitar desencadear agressões de machos rivais. Duas mensagens, um corpo. Isso não é camuflagem, isso é comunicação em tela dividida. Cientistas descobriram que as sépias podem modular a cor da pele com base no contexto. Ameaças, demonstrações de acasalamento ou sinais territoriais. Até mesmo mudanças de textura, de suave para pontiaguda, adicionam outra camada ao seu vocabulário visual. Elas não estão apenas se misturando aos corais, estão falando através de disfarce. É tático e inteligente. Ao contrário de muitos animais que vocalizam a longas distâncias, as sépias dependem dessa linguagem visual silenciosa em interações de curta distância, onde decisões rápidas são importantes. Elas não têm ouvidos externos e provavelmente não conseguem ouvir sons complexos. Então, seus corpos se tornaram outdoors vivos, letreiros piscantes que se adaptam em tempo real. A parte mais impressionante, essas criaturas são daltônicas. Sim, o animal com o sistema de sinalização visual mais elaborado do mar nem consegue perceber as cores como nós. É como um astro do rock se apresentando no palco, sem ver as luzes, mas ainda sabendo exatamente o que o público quer. A sépia, dessa forma, reescreve tudo o que pensávamos saber sobre como os animais sinalizam intenções. Os cães da pradaria podem parecer pequenos esquilos terrestres alegres, mas possuem uma das linguagens vocais mais avançadas, já descobertas em uma espécie não primata. Quando o perigo se aproxima de um falcão, uma cobra ou um coiote, eles não apenas guincham, eles codificam o tipo de ameaça, sua direção, a velocidade com que se move e até mesmo sua aparência. Em estudos, os cães da pradaria demonstraram alterar seus chamados de alarme, dependendo se o intruso é alto ou baixo, gordo ou magro, humano ou animal. Eles não estão apenas dizendo perigo, eles estão dizendo humano de camisa vermelha, aproximando-se do leste, caminhando rápido. Esse nível de detalhe é impressionante, especialmente para um animal que passa a maior parte do tempo entrando e saindo de uma toca. Esse sistema de código vocal ajuda toda a colônia a se manter alerta. Quando um cão da pradaria avista uma ameaça, toda a rede responde em segundos. Sentinelas ficam de guarda, enquanto outros forrageiam, constantemente examinando o horizonte e ajustando seus padrões de chamados com base no que vem. Alguns até têm chamados diferentes para predadores voadores e para aqueles que se aproximam a pé. Além disso, cães da pradaria em diferentes regiões desenvolvem dialetos. Um grupo no Novo México não soará exatamente igual a um no Colorado, e essas diferenças são consistentes. É um sistema de comunicação que evolui com a cultura local, não apenas por instinto.
Seus chamados podem até ser gravados, reproduzidos e desencadear respostas específicas. Cientistas testaram isso reproduzindo gravações de chamados de alarme. E os cães da pradaria responderam exatamente como se o predador real estivesse presente. Não é ruído, é linguagem com estrutura, regras e reação. Mais complexa que um toque de celular e muito mais útil. Formigas não falam sobre seus rastros. Com um pequeno movimento do abdômen, elas deixam mensagens químicas por onde passam. Esses rastros de feromônios se tornam roteiros, alertas e até sinais de recrutamento. Para outra formiga, esse rastro invisível de cheiro diz: "Siga-me, encontrei comida." Ou, "Evite este caminho, perigo à frente." Cada espécie tem sua própria fórmula de feromônios, como um livro de códigos químicos. E eles não têm o mesmo cheiro para todas as formigas. Alguns rastros significam ir mais rápido. Outros dizem para elas trocarem de tarefa. Formigas cortadeiras, por exemplo, têm cheiros diferentes para cortar folhas, trazer fungos ou reforçar o túnel. É microgerenciamento por meio de moléculas. A verdadeira mágica acontece quando um grupo de formigas muda de marcha repentinamente. Uma única batedora encontra comida e deixa um rastro de volta ao formigueiro. Algumas outras seguem. Se o achado for valioso, elas reforçam o rastro. Quanto mais denso o cheiro, mais forte o sinal e, em breve, centenas de pessoas estarão marchando em formação perfeita para recuperar o que quer que tenha sido descoberto. É como um GPS, mas baseado inteiramente em química. Este sistema é tão eficiente que algumas empresas de tecnologia o estudaram para melhorar a forma como os pacotes de dados se movem pelas redes. A maneira como as formigas lidam com congestionamento, tráfego e otimização de caminhos é quase algorítmica. Elas não estão pensando nisso. São programadas pela evolução para seguir a trilha mais recente e forte. As formigas podem até cancelar uma missão no meio da marcha, se a trilha esfriar ou levar a perigo. Essa é uma tomada de decisão em tempo real, feita apenas pelo olfato. E como elas não dependem da visão ou do som, essa estratégia funciona no subsolo, na escuridão, através da areia, madeira ou cimento. O cheiro pode desaparecer rapidamente, mas por alguns minutos críticos é a voz mais alta da colônia. As baleias têm canções que ecoam por centenas de quilômetros, mas o que muitas vezes é ignorado é que essas canções não são universais. Elas são regionais, como dialetos ou tendências musicais. As baleias jubarte no Pacífico podem cantar uma melodia completamente diferente de suas primas no Atlântico. E assim como uma música popular, uma nova melodia pode se espalhar por um oceano inteiro à medida que outras baleias a pegam e a remixam. Essas canções não são notas aleatórias. Cada uma tem versos estruturados, refrões e temas. Os machos cantam mais durante a época de reprodução e, embora os cientistas acreditem que isso ajuda a atrair as fêmeas, também pode desempenhar um papel na manutenção dos laços sociais e na prevenção de conflitos. Algumas canções são calmas e lentas, outras são altas e cheias de mudanças de frequência. Uma baleia na costa da Austrália pode iniciar uma tendência, e meses depois, esse padrão aparecerá nas canções das baleias perto da América do Sul. Essa transmissão cultural do som é única no reino animal. A maioria dos animais vocais se apega a chamados instintivos. As baleias experimentam, adaptam-se e transmitem novas frases. E quando uma música envelhece, elas a abandonam, como quem abandona um single de sucesso. Essas melodias também servem como marcadores acústicos de território. Em zonas de alimentação lotadas, as baleias podem evitar sobrepor seus cantos, sinalizando presença sem agressão. O oceano é um lugar vasto, mas o som viaja incrivelmente bem pela água salgada. Sem limites ou cercas, esses chamados assombrosos servem como limites. O que torna isso ainda mais incrível é que cada nota se propaga por centenas de quilômetros, curvando-se com as correntes e camadas de pressão do mar. É como compor uma música que deve ser ouvida por alguém do outro lado de um continente. Só que esses artistas estão nadando, não dedilhando. Tudo começou com uma cachorrinha chamada Luna, da Califórnia, que virou sensação na internet depois que sua visita ao veterinário revelou algo inacreditável. Luna tinha apenas alguns meses de idade, era brincalhona e curiosa, o tipo de cachorra que mastiga tudo o que está ao alcance. Seus donos notaram que ela estava agindo de forma estranha e decidiram levá-la para um raio-x. O que os médicos viram na tela parecia mais o conteúdo de um cesto de roupa suja, misturado com um baú de brinquedos, do que o estômago de um cachorro. Luna havia engolido 44 itens separados. Sim, 44. Havia 24 meias enfiadas dentro de sua barriga, junto com um macacão de bebê, um elástico de cabelo, elásticos, palmilhas e até pedaços de pano. Para colocar isso em perspectiva, era como enfiar uma gaveta inteira de roupas em um animal pouco maior que uma criança pequena. A equipe veterinária também não conseguia acreditar. A operação foi longa, delicada, e quando a última meia saiu, todos ficaram atordoados. O que torna essa história ainda mais incrível é a perfeição com que esses objetos apareceram no raio-x, alinhados como se tivessem saído de um desenho animado. A história viralizou
instantaneamente, porque quem resistiria a olhar para um filhote que literalmente se transformava em uma caixa de achados e perdidos ambulante? O mais louco é que Luna não era a única. Cães, especialmente os jovens, têm a tendência de comer o que não devem, mas o grande número deles quebrou recordes. Um veterinário até brincou que Luna poderia ter sido finalista na caça ao tesouro mais estranha do mundo. Histórias como essa nos lembram o quão imprevisíveis os animais podem ser. Você pode esperar encontrar marcas de dentes em uma meia, mas não 2 dúzias delas escondidas dentro de um único cachorrinho. Na Tailândia, uma tartaruga marinha chamada Om Sim surpreendeu o mundo com o que os médicos descobriram dentro dela. Om Sim, cujo nome significa cofrinho, vivia em um lago público onde os visitantes jogavam moedas para dar sorte. Ao longo dos anos, ela as engoliu, uma a uma, até que seu corpo se tornou um cofre vivo. Quando os veterinários a examinaram, ela tinha quase 5 quilos de moedas dentro do estômago, 915 moedas individuais. Para entender o peso disso, imagine uma bola de boliche enfiada na barriga de uma tartaruga de apenas 25 anos. Os raios X foram chocantes. Era possível ver claramente uma pilha de moedas empilhadas como um baú de tesouro. Para os moradores locais, foi de partir o coração perceber que um simples desejo havia se transformado em um fardo tão grande para o animal. O caso chamou a atenção mundial, lembrando as pessoas de como os hábitos humanos podem acabar afetando a vida selvagem das maneiras mais bizarras. Os cirurgiões que operaram Om Sim removeram todas as moedas, do bate tailandês à moeda estrangeira jogada por turistas. Foi como abrir o baú de um pirata, só que trancado dentro de uma criatura viva. A história se espalhou por veículos de notícias e redes sociais, porque ilustrou perfeitamente o quão estranhos e perigosos objetos humanos podem ser quando os animais os confundem com comida. As pessoas costumam comparar isso a cenas de filmes de aventura, em que heróis encontram tesouros escondidos. Só que naquela situação era real, e o tesouro estava dentro de uma tartaruga desavisada. O caso de Om Sim se tornou um exemplo poderoso de como até mesmo algo tão pequeno quanto uma moeda pode se transformar em uma descoberta chocante quando acaba onde não deveria. Monty não era uma piton qualquer. Era uma enorme cobra reticulada que vivia perto de uma aldeia no sudeste asiático. E o que foi encontrado dentro dela deixou todos sem palavras. Depois que fazendeiros locais notaram o desaparecimento de gado, eles finalmente rastrearam Monty e o capturaram. O que descobriram dentro não era uma cabra ou animal selvagem, mas algo muito mais inesperado. Uma toalha de banho de tamanho normal. A coisa toda havia sido engolida inteira e ainda estava dobrada, comprimida firmemente dentro de suas espirais como uma esponja gigante selada em filme plástico. Quando os veterinários examinaram o raio-x, até eles tiveram que dar uma segunda olhada. Parecia algo saído de uma esquete de comédia bizarra, e com um nome como Monty, as comparações com Monty Python praticamente se escreveram sozinhas. O absurdo daquilo virou manchete, não apenas por causa do que a cobra comia, mas por causa de quão calma e tranquila ela parecia. Nenhum sinal de sofrimento, apenas uma barriga bem cheia e uma expressão confusa. As pitons são feitas para engolir presas muito maiores que suas cabeças, mas caçam usando calor e cheiro, o que significa que às vezes atacam coisas quentes e macias, que não se qualificam exatamente como alimento. Nesse caso, uma toalha descartada descuidadamente se tornou a refeição do mês. A história de Monty é uma estranha mistura de natureza bruta e desordem humana cotidiana, reunidas em uma radiografia inesquecível. Não é todo dia que se vê uma cobra se transformar em um cesto de roupa suja ambulante, mas Monty garantiu que seu nome vivesse muito além da selva. Maci era uma cachorrinha brincalhona do Reino Unido que virou manchete por um motivo que ninguém esperava. Um dia, seus donos notaram que ela estava choramingando estranhamente e recusando comida. Uma rápida ida ao veterinário se transformou em uma emergência completa quando o raio-x iluminou com um formato claro e inconfundível. Uma faca, não uma versão de brinquedo. Uma faca de cozinha de verdade, afiada, de 20 centímetros, com lâmina e tudo, descansando dentro de sua barriga como se pertencesse àquele lugar. A imagem era tão impressionante que parecia falsa à primeira vista, como uma brincadeira de Photoshop, mas era muito real, e Maci, de alguma forma, engoliu tudo sem um arranhão na garganta ou na boca. A equipe veterinária não conseguia acreditar no que via. Até cirurgiões experientes disseram que nunca tinham visto nada parecido. A faca havia descido pelo cabo primeiro, o que pode ter salvado sua vida, mas ainda representava um risco enorme. Estava perigosamente perto de seus órgãos. A operação teve que ser feita com cuidado e rapidez. No final, a lâmina foi removida inteira. O fato de Maci ter entrado na clínica sozinha, abanando o rabo, com um objeto mortal escondido dentro dela, foi uma das partes mais surreais do caso. Após a cirurgia, ela se recuperou como se nada tivesse acontecido. Seu raio-x se tornou uma das imagens veterinárias mais compartilhadas online naquele ano. Alguns a compararam a algo saído de um desenho animado, ou a uma cena de um filme de sobrevivência. Mas isso não era ficção. Era um cachorro de verdade que engoliu uma faca de verdade e viveu para abanar o rabo mais um dia. Conheça Nandi, um touro abandonado que vagava perto de Pune, na Índia, e que se tornou um símbolo chocante de como o lixo plástico se infiltra nos lugares mais inesperados. Quando os socorristas o encontraram, seu estômago estava inchado e tenso.
um sinal revelador de que algo estava seriamente errado. Após a cirurgia, os veterinários descobriram quase 85 quilos de plástico acumulado dentro dele. Sacos, embalagens, pedaços de metal, pregos, parafusos e até vidro misturados como uma salada tóxica. Isso é aproximadamente o peso de uma pessoa adulta, tudo amontoado na barriga de um animal. O plástico havia se acumulado em uma massa densa, um triste artefato de anos passados comendo lixo confundido com comida. A cirurgia levou mais de 2 horas, e quando o último pedaço saiu, também saiu a descrença. Isso não é apenas estranho, é um alerta. O plástico não está desaparecendo, ele está indo parar onde não deveria, dentro de seres vivos. Na mesma região, veterinários realizam até 300 cirurgias por ano para remover plástico de vacas, búfalos e cabras que pastam perto de lixões. Nandi sobreviveu e começou a se recuperar, mas nem todos os animais têm a mesma sorte. Sua saúde, produção de leite e até mesmo a capacidade de respirar são destruídas por essa ameaça invisível. A história de Nandi é impactante porque não é um mistério bizarro, é a vida real colidindo com a negligência humana. Se você já viu um documentário de tirar o fôlego sobre a natureza e pensou que não podia ser real, este traz o surreal para as nossas ruas. O destino de Nandi nos incita a repensar como descartamos o lixo e como podemos facilmente impactar animais que mal notamos. Você provavelmente já ouviu falar de cobras engolindo coisas estranhas, sapatos, cobertores e até lâmpadas. Mas Winston, uma piton de estimação de Nova Gales do Sul, Austrália, conseguiu superar todas elas. Certa noite, seu dono usou um par de pinças de churrasco para alimentá-lo com um rato descongelado, o jantar habitual de répteis. Mas quando Winston atacou, não parou no rato. Com a velocidade da luz, ele também apertou as pinças e engoliu tudo, não parte dele, o par de metal inteiro até a escotilha. Quando Winston começou a agir lentamente e seu corpo inchou de forma anormal, seu dono o levou às pressas ao veterinário. O que apareceu no raio-x parecia saído de um desenho animado. As pinças eram claramente visíveis, cada curva e dobradiça de metal pressionada contra o revestimento interno da cobra. Foi ao mesmo tempo assustador e incrível. O Dr. Oliver Funnell, que realizou a cirurgia, disse que nunca tinha visto nada parecido em 20 anos tratando répteis. A pinça tinha cerca de 30 centímetros de comprimento, era de aço e ainda estava presa dentro do estômago de Winston. A cirurgia foi delicada. Os veterinários abriram cuidadosamente o corpo da piton e retiraram o utensílio lentamente, como se estivessem tirando uma espada da bainha. O metal não havia perfurado nada vital, o que foi um verdadeiro milagre. Uma vez retirado, Winston foi costurado e monitorado por dias, mas se recuperou completamente. O raio-x rapidamente se tornou viral entre os amantes de animais e a comunidade veterinária. Ver uma piton com o formato de uma prateleira de loja de ferragens, isso é algo que você não esquece. Winston virou um símbolo de por que alimentar répteis exige mais cuidado do que as pessoas pensam. Um estalo, um ângulo mal calculado, e sua pinça de jantar vira almoço. Trabalhadores portuários na costa da Indonésia ficaram perplexos quando um navio de pesquisa encalhado relatou danos causados por algo enorme que enroscava suas correntes. Quando as autoridades investigaram, encontraram o corpo de uma cobra com cerca de 20 metros de comprimento, muito maior do que qualquer piton reticulada conhecida. Cortes profundos em seu flanco revelaram que ela havia engolido parte de um cabo de amarração de aço. Especialistas acreditam que a serpente foi perturbada durante a atividade petrolífera submarina e emergiu em perigo. Chick era apenas mais uma labradora preta, com uma queda por doces, até que um dia ela fez seus donos e a equipe veterinária olharem 2 vezes. Sua barriga estava distendida, sua energia quase no fim. Então ela foi para a cirurgia. O que saiu foi nada menos que os lendários 62 elásticos de cabelo, 8 pares de roupas íntimas e 4 elásticos, tudo amontoado naquela pequena barriga. Elásticos de cabelo suficientes para quase 7 times de softball. Roupas íntimas que durariam mais de uma semana. Cada anel elástico e pano dobrado puxado era como descobrir a caixa de surpresas mais estranha de todos os tempos. A equipe cirúrgica não conseguia parar de balançar a cabeça. Os cirurgiões disseram que provavelmente salvaram a vida de Chick, mas para os espectadores era impossível não ver o absurdo como um cachorro vivendo como um acessório de moda no lixo. Ver aqueles elásticos se alinhando nas mãos do cirurgião se transformou em um sucesso viral instantâneo, que as pessoas engasgaram, riram, compartilharam. Parecia uma brincadeira bizarra, mas era totalmente real. Os veterinários agora usam o caso de Chick como um conto de advertência sobre o quão famintos cães curiosos podem ser e o quão caótica uma casa pode ficar quando pequenos anéis de borracha desaparecem. Eles lembram os donos de animais de estimação de manter aqueles elásticos de cabelo trancados. Um elástico frouxo, e você pode ter um labrador com um armário na barriga. Técnicos veterinários compararam a recuperação de Chick a uma montagem de sitcom. Muito esforço, uma pilha de coisas estranhas removidas, e em seguida, um cachorro abana o rabo como se fosse apenas uma terça-feira normal. Chick se recuperou rapidamente, abanando o rabo e correndo por aí. Todas aquelas coisas internas se foram. Quando os veterinários viram sua energia retornar, eles sabiam que ela havia escapado de um destino bizarro
bizarro. É uma daquelas histórias que provam que a vida escreve os roteiros mais loucos. Um cachorro, uma gaveta cheia de elásticos de cabelo, uma cirurgia veterinária. E de repente você tem um conteúdo que mantém os espectadores grudados. Uma das descobertas mais surreais não veio de um zoológico, de uma selva ou de um centro de resgate, mas de uma fazenda tranquila em Illinois. Os moradores locais apelidaram um dos gansos de ganso sagrado, e por um bom motivo. Ele fazia parte de um pequeno bando, gingando como qualquer outro pássaro, até que seu comportamento mudou. Parou de voar, teve dificuldade para comer e ficou em poses estranhas e rígidas. Os fazendeiros pensaram que ele estava doente, talvez algo insignificante, mas quando os veterinários fizeram um raio-x, quase derrubaram a tela. Dentro desse ganso de aparência comum, havia algo brilhando intensamente. Um colar. Não qualquer colar, mas uma pequena cruz de prata polida, ainda em sua delicada corrente. Como foi parar lá? Ninguém sabia dizer. Talvez tivesse caído em um silo de ração. Talvez alguém que o visitava o tivesse perdido anos antes. Mas o fato permanecia. Esse ganso havia engolido uma joia inteira e a carregava para dentro como uma espécie de relicário vivo. Durante a operação, os veterinários a removeram com cuidado. A corrente, de alguma forma, ainda enrolada em uma única peça, sem emaranhamento ou quebra. A cruz em si parecia mal arranhada, como se tivesse sido guardada por segurança. Fotos do colar ao lado do raio-x circularam pela internet, e logo as pessoas começaram a chamar o pássaro de abençoado. A história ganhou força, não por ser macabra ou dramática, mas por ser bizarramente poética. Um colar de cruz, destinado a ser pendurado no pescoço de alguém, acaba aninhado dentro de um ganso. Era o tipo de coisa que pareceria simbólica demais para ser real se não viesse com os exames médicos para comprovar. Parecia algo saído de um filme de animação peculiar. O ganso sagrado se tornou uma sensação viral, por não fazer absolutamente nada, exceto engolir o único objeto que o transformou de um animal de terreiro em um objeto de conversa ambulante. Ok, esta vai te surpreender. Em Oklahoma, uma Shar-Pei idosa de uma família chamada Dove começou a agir de forma estranha, diminuindo o ritmo na hora das refeições e, sabe, vomitando de vez em quando. Ninguém esperava o que o raio-x do veterinário revelou: 21 chupetas de bebê acumuladas em sua barriga. E isso mesmo, uma cachorrinha com um estoque de chupetas digno de um berçário. Os veterinários acharam que só podiam ser 7 ou 9, mas ao chegarem lá, a contagem quase triplicou. As chupetas estavam desaparecendo da casa uma a uma, e Dovey aparentemente as pegou com o tempo. Eles removeram todas, sem necessidade de cirurgia. Usaram um endoscópio médico para pescá-las, uma a uma. Dovey saiu abanando o rabo como se nada tivesse acontecido. A imagem de uma cachorra com 2 dúzias de chupetas dentro é ridícula, surreal e meio hilária, como algo saído de um desenho animado. Mas era real. Especialistas agora alertam que cães comem qualquer coisa, a qualquer hora, até mesmo itens de bebê. A história toda viralizou porque tocou naquele ponto ideal. Inacreditável, mas totalmente verdadeiro. As pessoas não se cansavam de Dovey, a bandida de chupeta. É uma história que faz você rir, suspirar e balançar a cabeça, ao mesmo tempo que lembra a todos porque a proteção dos animais de estimação é importante. Esta é clássica. Itens minúsculos, grande surpresa e um final com o rabo abanando. Prepare-se porque esta é bizarra de outro nível. Imagine uma noite típica em Pattaya, Tailândia. Davel, um bulldog americano desajeitado, vaga pela casa até a manhã seguinte, depois de devorar não 5, mas incríveis 32 patinhos de borracha. Sim, você ouviu direito. 32 patinhos de borracha, amarelos brilhantes, direto de uma caixa feita para decorar uma piscina. Seu dono, Nongaon, notou que metade dos patinhos havia sumido, e então Davel começou a vomitá-los. Esse é o tipo de imagem que te faz parar no meio da rolagem. Um raio-x veterinário revelou que eles estavam amontoados dentro de sua barriga, patos até onde a vista alcançava. A cirurgia que se seguiu se transformou em algo saído de uma comédia surreal. Os veterinários passaram mais de uma hora, retirando delicadamente pato após pato, alinhando-os na mesa de cirurgia como um exército de cérebros emplumados. Eles até encontraram pedaços de bolas de borracha e petiscos de pele de vaca misturados, como se Davel tivesse organizado o buffet mais estranho de todos os tempos. Como um desenho animado que ganha vida de repente, não se tratava de CGI, era real. Um cachorro com a barriga cheia de brinquedos de banho entrou na sala de cirurgia e saiu valsando, abanando o rabo. É o tipo de história que instantaneamente se tornou uma lenda viral, viralizando mais rápido que uma nova dança do TikTok. O verdadeiro choque, a cirurgia também acendeu um alerta. Aqueles brinquedos de banho aparentemente inofensivos não são inofensivos dentro de um animal de estimação. Agora, veterinários da região usam o caso de Davel como um lembrete para sempre manter os patinhos de borracha e qualquer coisa pequena bem fora do alcance, porque quando os animais de estimação agem por curiosidade, a realidade pode superar qualquer cena pastelão. Esta não veio da selva ou de uma clínica veterinária, mas diretamente do mar aberto, e honestamente, é inesquecível. Em West Seattle, uma baleia cinzenta de 11 metros apareceu na praia, atraindo multidões e cientistas. De fora, a baleia parecia saudável,
Não tinha ferimentos graves, sinais de colisão com navios, nem pistas imediatas sobre o motivo da morte. Mas o que foi descoberto dentro de seu estômago virou todo o caso de cabeça para baixo. Junto com a areia, algas e pequenos crustáceos de sempre, os pesquisadores retiraram mais de 20 sacos plásticos, luvas cirúrgicas, pedaços de toalhas, pequenos panos de mão, fita adesiva, uma bola de golfe e até mesmo uma calça de moletom. Isso não é uma metáfora. Uma calça de moletom de verdade, flutuando dentro do intestino de uma baleia. E embora todo aquele lixo constituísse apenas uma pequena parte do conteúdo do seu estômago, foi o suficiente para deixar todos sem palavras. Não foi um acidente bizarro. Foi um retrato da poluição moderna, de quão profundamente o lixo humano se infiltrou nos cantos mais remotos da natureza. As baleias cinzentas são filtradoras. Eles recolhem grandes quantidades de água lamacenta, sugando pequenos crustáceos do fundo do mar. Mas, no processo, também capturam qualquer outra coisa que esteja flutuando por perto. E, como se vê, nossas sobras agora estão por toda parte. O fato de uma criatura majestosa como aquela acabar com sacolas de compras, calças de moletom e filme plástico espirrando dentro dela parecia algo saído de um documentário surreal sobre a natureza. Ninguém que assistia à cena conseguia acreditar. Não porque fosse dramática, mas porque era tão real. Não foi um acidente envolvendo um objeto raro. Era lixo do dia a dia que a maioria das pessoas usa e joga fora sem pensar duas vezes. Foi isso que fez com que o impacto fosse mais forte. Não era uma lenda. Era uma baleia cheia de coisas que todos nós reconhecemos. Conheça Maximus, um pequeno cockapoo de 4 meses, que poderia ter estrelado uma comédia de humor negro sem perder o ritmo. Um dia, os donos de Maximus notaram que algo estava errado. Ele parecia inchado e lento, diferente de seu eu saltitante de sempre. Uma visita ao veterinário revelou o impensável raio-x, que se iluminou com lâminas de barbear escondidas dentro da pequena barriga de Maximus. Não apenas uma ou duas, mas um pacote completo de lâminas afiadas e brilhantes, transformando sua barriga em uma zona de perigo real. Você esperaria que a ação imediata fosse abri-lo, mas o veterinário, um especialista em tecidos moles com anos de experiência, tomou a decisão inesperada de não fazer absolutamente nada por enquanto. Objetos afiados como lâminas podem causar estragos em uma cirurgia. Então ele decidiu dar a Maximus algo ainda mais arriscado: comida e tempo. Alimentando-o normalmente, a equipe observou as lâminas centímetro a centímetro naturalmente, verificando de vez em quando para garantir que nada desse errado. Parece uma cena de filme de ação, mas não foi encenado. Dia após dia, radiografias repetidas confirmavam que as lâminas se moviam com segurança, até que Maximus fez o que ninguém ousava esperar. Passou por cada lâmina, naturalmente, sem cortes ou cortes nos intestinos. Um verdadeiro milagre, envolto em pelos e com o rabo abanando. Depois, Maximus se recuperou como se nada tivesse acontecido, com o rabo a mil. Ele se tornou lendário, um lembrete instantâneo de que até filhotes minúsculos podem nos chocar, e que às vezes fazer menos acaba salvando mais vidas. Se você achava que cães eram curiosos, Maximus levou isso a outro nível, redefinindo o que conta como se deixar levar perigosamente. Imagine Jasper, um pitbull robusto de 5 meses que parecia um pequeno tanque, baixo, sólido e adorável como sempre. Em um momento, ele era apenas mais um filhote brincando de luta com seu companheiro de brincadeiras. No próximo, ele foi levado às pressas ao veterinário por donos preocupados em Ilion, Nova York. Raios-X revelaram algo inacreditável: um pedaço da alça de um brinquedo de cachorro, de 20 centímetros de comprimento, alojada dentro de seu estômago. Uma alça de brinquedo não era mais pequena, macia ou parecida com um brinquedo. Parecia uma cerca de plástico contra os tecidos moles de Jasper. Aparentemente, Jasper estava mastigando um brinquedo longo e atraente quando o outro cachorro o cutucou. Em um momento de pânico canino, ele engoliu um pedaço inteiro daquela alça com a intenção de mantê-lo para si. O fragmento do brinquedo quase perfurou sua parede estomacal. Os veterinários entraram em ação. Pode-se dizer que estavam em uma corrida contra o tempo. Sem hesitar, os cirurgiões o abriram. Encontraram a ponta da alça presa perto da saída do estômago e um pedaço irregular do meio quebrado, quase roçando o revestimento do intestino. A operação foi engenhosa, eficiente e absolutamente essencial. Quando Jasper acordou, devorou uma pequena refeição como um campeão naquela mesma noite. Ele se recuperou, reuniu-se com sua família e seu companheiro de casa, o rabo abanando como se nada tivesse acontecido. Toda a aprovação se tornou uma lenda entre os veterinários. De fato, o raio-x daquele caso vencedor da alça saiu com as maiores honras no concurso They Ate What, dando à clínica não apenas o direito de se gabar, mas também um prêmio em dinheiro que foi devolvido aos donos aliviados para ajudar com a conta médica. É um lembrete de que os cães nem sempre seguem as regras, e às vezes a curiosidade pode ir longe demais. Jasper transformou um momento de mastigação de brinquedo em uma surpresa da vida na barriga. Ele inspirou juízes veterinários, cuspidores de terra, a dizerem coisas como um filhote consegue engolir isso. No entanto, com raciocínio rápido e cirurgia rápida, ele escapou de ferimentos graves. Esse é exatamente o tipo de história de cair o queixo que prenderá os espectadores até o último quadro e os fará verificar o chão em busca de peças soltas de brinquedos mais rápido do que você consegue dizer. Tudo à prova de cachorro.
Conheça Patrick, um bichinho de quintal, nada comum. Patrick era um vombate comum da Austrália, mas não havia absolutamente nada de comum nele. Pesando mais de 40 quilos, ele era oficialmente o vombate mais pesado já registrado. E, honestamente, parecia mais um saco de feijão com pernas do que um animal selvagem. Por anos, ele morou no Parque de Vida Selvagem de Ballarat, onde se tornou uma lenda local e uma estrela viral da internet. A maioria dos vombates é robusta, claro, mas Patrick tinha o porte de uma pedra. Seu tamanho era tão impressionante que os visitantes frequentemente olhavam 2 vezes, sem saber se ele era real ou uma escultura peluda. E, no entanto, Patrick era muito real e muito tranquilo. Ele gostava de seus dias descansando em um carrinho de mão, transformado em carruagem real, sendo levado pelo parque como uma celebridade. Ele não andava muito, principalmente porque não precisava. Todos vinham até ele. O mais incrível é que os vombates nem deveriam ficar tão grandes. A maioria pesa, em média, 25 quilos. Mas Patrick tinha uma rara combinação de genética, dieta e cuidados que o fez inchar até quase o dobro desse tamanho. Ele não era superalimentado nem maltratado. Ele simplesmente continuava crescendo naturalmente, até se tornar uma unidade absoluta. Se o reino animal tivesse sua própria versão de luta de sumô, Patrick teria sido o campeão reinante. E sim, ele era amado não apenas pela equipe, mas por fãs do mundo todo. Ele era gentil, calmo e extremamente fotogênico. Ele posou com turistas, abraçou tratadores do zoológico e até fez suas próprias festas de aniversário com bolos personalizados de vombate. Há uma razão para ele ter sua própria linha de produtos e mais correspondência de fãs do que algumas estrelas de Hollywood. Com mais de 30 anos, Patrick também detém o recorde de um dos vombates com maior longevidade em cativeiro. Isso é 3 vezes a expectativa de vida média. Ele não apenas cresceu grande, ele se manteve forte, saudável e feliz por décadas. Sua fama cresceu assim como ele, silenciosa, mas massivamente. Agora, de uma lenda dos pesos pesados para outra, vamos conhecer Hércules, o ligre que faz leões e tigres parecerem gatos domésticos. Este animal enorme é um híbrido de leão macho e tigre fêmea. E ele não só conseguiu o melhor dos 2 mundos, como também mais de tudo. Com mais de 400 quilos e mais de 3,5 metros de comprimento quando em pé, sobre as patas traseiras, Hércules é tão grande que precisa ser visto para ser acreditado. Hércules vive no Myrtle Beach Safari, na Carolina do Sul, e ao contrário de muitos grandes felinos, ele não é apenas um predador forte, ele é surpreendentemente calmo perto de seus treinadores. Suas patas são maiores que um prato de jantar, sua cabeça é quase do tamanho de um pneu de carro, e seu rugido parece que veio das profundezas de Jurassic Park. Ligres crescem mais do que suas 2 espécies progenitoras, devido a um fenômeno genético chamado vigor híbrido, e Hércules é o exemplo mais claro de quão longe isso pode ir. Ele não vive na natureza. Ligres como ele não ocorrem naturalmente, mas em sua casa, Hércules tem espaço para vagar, uma piscina para nadar, e uma dieta especialmente adaptada, que inclui cerca de 13 quilos de carne por dia. Ele também não é apenas uma peça de exibição. Pesquisadores e especialistas em animais o usam para estudar genética híbrida e comportamento animal. Você pensaria que uma criatura deste tamanho poderia ser desajeitada, mas Hércules se move com graça surpreendente, quase como um leão cruzado com um trem de carga. Ele é o tipo de animal que lembra que a natureza ainda tem surpresas, e nem todas elas se encaixam perfeitamente em categorias. Do rei dos gatos ao gigante gentil dos cães, vamos falar sobre George, o dog alemão que redefiniu a palavra grande. George não era apenas grande, ele estava em outro nível, pesando 111 quilos e medindo mais de 110 centímetros no ombro. George se estendia por mais de 2 metros de comprimento do focinho à cauda. Isso é mais alto do que a maioria dos jogadores da NBA quando ele ficava em pé nas patas traseiras. O surpreendente é que George não era feroz nem barulhento. Ele era incrivelmente bondoso. Apesar de ser do tamanho de um pônei pequeno, ele tinha medo de cachorros pequenos e preferia abraços ao caos. Seus donos no Arizona disseram que ele frequentemente tentava sentar no colo deles, completamente inconsciente de que poderia facilmente esmagar um adulto. Ele precisava de sua própria cama feita sob medida, comia mais de 45 quilos de comida por mês e até tinha seu próprio sofá especial. Passear com George era como conduzir um pequeno cavalo pelos subúrbios. Estranhos paravam constantemente para tirar fotos, e sim, as pessoas perguntavam se ele era real. A fama de George disparou depois que ele ganhou o título do Guinness de cão mais alto do mundo, e ele fez aparições em programas de TV nacionais. Mesmo assim, apesar de tudo, ele manteve os pés no chão. Ele não era apenas um animal de estimação, era um membro querido da família, e um lembrete de que grande não precisa significar assustador. E agora vamos dar uma olhada no mundo dos répteis. O próximo animal é maior que um carro, mais pesado que uma pessoa, e definitivamente não é algo que você gostaria de ter encolhido aos seus pés. Você já viu cachorros grandes e gatos gigantes. Mas agora é hora de algo realmente arrepiante. Conheça a Medusa, a maior píton reticulada já mantida em cativeiro. Esta serpente viva se estende por incríveis 7,5 metros de comprimento e pesa mais de 160 quilos. Isso é mais longo do que uma limusine e mais pesado do que uma motocicleta. Ela mora em Kansas City, Missouri. E não, isso não é CGI. Medusa foi medida e verificada pelo Guinness, e ela não está diminuindo o ritmo.
Quando ela se enrola, é como uma pilha viva de pneus. Quando se estica, pode facilmente ocupar um cômodo inteiro. Ela é forte o suficiente para ser esmagada, mas calma o suficiente para ser manuseada por seus experientes cuidadores, embora ainda sejam necessárias várias pessoas para movê-la com segurança. As pitons reticuladas são conhecidas por seu comprimento, mas a maioria não chega nem perto de seu tamanho. O que torna a Medusa ainda mais fascinante é sua personalidade. Ela não é agressiva, apenas confiante. Ela participou de shows e exposições educacionais, deslizando calmamente por equipes de filmagem e visitantes curiosos, mantendo-se perfeitamente equilibrada. Apesar de filmes como Anaconda poderem exagerar cobras como ela, Medusa é 100% real, viva e incrivelmente enorme. Sua dieta, principalmente coelhos e ocasionalmente refeições maiores, todas espaçadas ao longo do tempo. Ela não precisa comer com frequência, apenas comer grande. Para os fãs de répteis, ela é uma lenda viva. Para todos os outros, ela é um lembrete de que a natureza não precisa de ficção para chocar. Da rainha deslizante do comprimento a um gigante imponente de 4 patas. Diga olá ao Big Jake, o cavalo mais alto já medido. Este cavalo de tração belga atingia a inacreditável altura de 2 metros e 10 centímetros na cernelha. Isso significa que se você ficasse ao lado dele, suas costas estariam sobre sua cabeça. E nem estamos falando da cabeça ainda. Big Jake morava em Wisconsin e pesava 1.170 quilos. Isso é mais pesado que um carro. Ele precisava de um estábulo feito sob medida, equipamentos para cavalos enormes e um trailer que parecesse de circo. Mas Jake não era uma fera turbulenta. Apesar de seu tamanho enorme, ele era calmo, gentil e amigável, um verdadeiro gigante gentil de curral. Nascido em 2011, Jake já estava acima da média como um potro e não parava de crescer. Ele não parou até quebrar o recorde do Guinness e se tornar um fenômeno da internet. Fãs de todos os lugares vinham vê-lo. Até mesmo cavaleiros experientes tinham que usar um banquinho para montá-lo. O incrível é o quão equilibrado e coordenado ele era. Você pensaria que um cavalo tão alto poderia ser desajeitado ou lento, não Jake. Ele conseguia puxar peso, mover-se suavemente e ficar orgulhoso como um arranha-céu de 4 patas. Ele faleceu após uma vida longa e amada, mas seu legado ainda paira grande no mundo dos cavalos. Big Jake não era apenas um cavalo, ele era um monumento em movimento. Agora estamos nos dirigindo para águas turvas, onde algo enorme se esconde logo abaixo da superfície. Conheça o gigante George, um bagre de Wells que virou manchete em toda a Europa quando foi capturado no Rio Po, na Itália. Esse gigante de água doce tinha mais de 2,5 metros de comprimento e pesava quase 127 quilos. Isso é mais pesado que um leão adulto, e George nem precisava de garras para ser intimidador. Pescadores no norte da Itália estão acostumados com grandes capturas, mas nada os preparou para George. Quando ele finalmente foi fisgado, foram necessários 2 homens adultos para segurá-lo para uma foto. Só sua cabeça parecia pertencer a uma criatura pré-histórica, com uma boca larga e escancarada, que poderia engolir uma bola de futebol inteira. Sua pele grossa, semelhante a uma armadura, brilhava ao sol, e seus bigodes, ou barbilhões, pareciam as antenas de algum alienígena das profundezas do mar. O que torna George ainda mais fascinante é que ele faz parte de uma espécie conhecida por crescer muito, mas deste tamanho. Isso é algo único na vida. O bagre de Wells vive no fundo do mar e raramente é visto nessa escala. No entanto, George claramente prosperava, espreitando nas profundezas e crescendo ano após ano em quase silêncio. Fotos de George rapidamente viralizaram, com muitos o chamando de um monstro de rio da vida real. Mas ele não era um monstro de verdade, apenas um exemplar naturalmente enorme de uma espécie que remonta a milhões de anos. E a melhor parte, após a sessão de fotos, George foi solto em segurança de volta à água. Em algum lugar da Itália, ele ainda nada como uma lenda viva no rio, esperando o próximo pescador sortudo avistar uma sombra grande demais para o seu conforto. Durante anos, ele governou como o rei dos crocodilos, um gigante vivo que arrancava suspiros de qualquer um que o visse pessoalmente. Este era Cassius, um lendário crocodilo de água salgada que detinha o título oficial do Guinness, de maior crocodilo em cativeiro, medindo inacreditáveis 5 metros e 53 centímetros e pesando mais de 1.000 quilos. Ele não era apenas grande, era enorme, em escala pré-histórica. Cassius viveu no Marineland, Melanesia, em Green Island, Queensland, onde se tornou o rosto do parque e a peça central de inúmeras fotos turísticas. Só a sua cabeça parecia capaz de engolir uma bola de praia, e sua cauda poderosa se arrastava atrás dele como o leme de um submarino, nascido na natureza e capturado após se tornar excessivamente agressivo em seu habitat natural. Cassius passou décadas em um retiro tranquilo, aproveitando o sol e observando silenciosamente os arredores com olhos antigos e calculistas. Os tratadores estimaram sua idade em bem mais de 100 anos, um número impressionante que o tornou um dos crocodilos mais velhos já registrados. Apesar de seu tamanho e força, Cássio tinha um comportamento surpreendentemente calmo, movendo-se apenas quando necessário, mas quando o fazia, era como ver uma pedra ganhar vida. No final de 2024, Cássio faleceu, marcando o fim de uma era para os entusiastas de répteis ao redor do mundo. Sua morte foi pacífica, e ele deixou para trás um legado como uma das criaturas mais inspiradoras da natureza.
Mesmo agora, histórias sobre ele continuam a circular. A escala de seu corpo, a maneira como a luz do sol refletia em suas costas blindadas, o silêncio que ele comandava sem fazer um som. Cássio não era apenas um crocodilo. Ele era um lembrete de que algumas lendas não precisam ser fictícias. Elas podem ser reais, com dentes afiados e um olhar que fazia você se sentir como se estivesse cara a cara com a história antiga. A maioria das pessoas pensa em sapos como pequenas criaturas que você pode encontrar em uma folha ou pulando em uma calçada chuvosa. Mas então há Golias, um animal real que vira essa ideia completamente de cabeça para baixo. Nativo das florestas tropicais de Camarões, o sapo Golias detém o recorde de maior sapo do mundo e nem chega perto. Esses anfíbios podem crescer até 32 centímetros de comprimento e, quando esticados, alguns chegam a mais de 75 centímetros do focinho aos dedos dos pés. Os maiores indivíduos pesam mais de 3 quilos a mais do que alguns gatos domésticos. Os sapos Golias não coacham como o sapo comum de quintal e definitivamente não ficam quietos na sua mão. Eles são poderosos, alertas e surpreendentemente inteligentes. Uma das descobertas mais alucinantes sobre eles: eles constroem piscinas revestidas de pedras para seus ovos, literalmente movendo pedras que pesam mais do que eles para criar locais seguros de reprodução. Esse tipo de força muscular em um sapo é quase inédito no reino animal. Eles vivem perto de rios e córregos de correnteza rápida, e graças ao seu tamanho, são excelentes nadadores. Apesar de sua estrutura robusta, eles são ágeis, rápidos e fortes o suficiente para saltar distâncias impressionantes. Mas avistar um na natureza não é fácil. Sua camuflagem natural e natureza tímida os tornam difíceis de rastrear. E quando sentem o perigo, eles não pulam, eles se lançam na água e desaparecem. Os sapos Golias se tornaram um símbolo da biodiversidade única de Camarões, embora seus números estejam diminuindo lentamente devido à perda de habitat. Os esforços de conservação agora estão tentando proteger esses gigantes anfíbios para que as gerações futuras possam testemunhar um sapo que é literalmente maior que a vida. No mundo dos animais gigantes, este sapo pode não ser o mais barulhento, mas é definitivamente um dos mais inesquecíveis. Existem galinhas grandes, e então há Merakli, o galo que quebrou a internet e talvez alguns limites de escala ao longo do caminho. Este pássaro enorme vive no Kosovo e se tornou uma estrela viral, graças à sua incrível altura, de mais de 80 centímetros, e um peso que rivaliza com algumas crianças pequenas. Quando ele anda por aí, ele não anda, ele desfila. Suas pernas grossas, peito estufado e postura imponente fazem galos comuns parecerem brinquedos. Merakli é um galo Brahma, uma raça já conhecida por ser grande. Mas ele leva isso a outro nível. Imagens dele calmamente pisando em seu quintal geraram manchetes no mundo todo. Alguns até o ligaram àquela imagem de uma galinha gigante puxando um arado. E embora Merakli não esteja cultivando campos, seu tamanho real é chocante o suficiente por si só. Ele é calmo, confiante e um destaque total no galinheiro. Entre as galinhas, Merakli não é apenas o maior, ele é o chefe. À primeira vista, você pode pensar que a foto deste gato foi esticada ou alterada digitalmente, mas não é. Rupert, um Maine Coon gigante da Austrália, é muito real e muito, muito grande. Pesando mais de 16 quilos e medindo mais de 1,2 metro do focinho à cauda, Rupert é maior do que a maioria dos cães de médio porte. E ele ainda está crescendo. Rupert ficou famoso depois que seu criador compartilhou fotos dele sendo embalado como um bebê. Exceto que a pessoa que o segurava parecia estar carregando um puma. Suas patas são mais largas que as mãos da maioria das pessoas. Seu rabo é como um espanador com esteroides. E seu pelo grosso o faz parecer ainda maior do que já é. Este não é um gato que se enrola no seu colo, você se enrola no dele. Apesar do seu tamanho, Rupert não está acima do peso. Ele é apenas naturalmente enorme. Um exemplo clássico de quão grandes os Maine Coons podem ficar sob as condições certas. Esses gatos já são uma das maiores raças domésticas, conhecidos por suas personalidades amigáveis e jubas de leão. Mas Rupert se destaca mesmo entre eles mais como um gato selvagem do que um animal de estimação. Ele é gentil, um pouco temperamental e definitivamente ciente de que é o centro das atenções. Seja ele descansando em um sofá inteiro ou passando como uma mini pantera, Rupert não mora apenas em uma casa, ele a domina. Ele é o tipo de gato que faz as pessoas pararem e olharem, e então perguntarem: isso é mesmo um gato de pé, literalmente, no zoológico da Austrália? Forrest é a girafa que detém o recorde de girafa mais alta já oficialmente medida. Com imponentes 5 metros e 73 centímetros, a cabeça de Forrest se projeta confortavelmente acima da maioria das árvores, e alimentá-lo requer escadas ou plataformas altas. Ele não é alto apenas para uma girafa, ele é alto para qualquer coisa em terra. Forrest nasceu e foi criado em Queensland, e desde pequeno ficou claro que ele seria excepcional. À medida que crescia, os tratadores do zoológico perceberam que mesmo entre outras girafas, Forrest se destacava.
Suas pernas são mais longas do que a altura da maioria dos humanos, e seu pescoço se estica como um braço de guindaste vivo. Estar ao lado dele é como estar ao lado de um prédio de 2 andares. Ele faz as pessoas parecerem bonecos de ação. Apesar de seu tamanho enorme, Forrest é surpreendentemente gracioso. Ele anda lenta e deliberadamente, com grandes olhos castanhos e um comportamento calmo. Ele é um gigante gentil, frequentemente interagindo com visitantes e outros animais ao redor do zoológico sem nenhum estresse. Quando a equipe do Guinness chegou para medi-lo oficialmente, Forrest nem se mexeu, apenas ficou parado, elevando-se acima de todos como um arranha-céu silencioso. Ele se tornou uma figura-chave no programa de reprodução de girafas do Zoológico da Austrália e um embaixador da conservação. Forrest ajuda a conscientizar sobre as ameaças que as girafas enfrentam na natureza, mas aqui em sua casa ele prospera. Calmo, curioso e incrivelmente alto. Você não apenas vê Forrest, mas o admira. Blossom não era apenas uma vaca. Ela era uma parede ambulante de músculos e charme. Com uma altura comprovada de 1,93 m na cernelha, esta vaca holandesa de Illinois detém o recorde mundial do Guinness como a vaca mais alta já registrada. Isso é mais alta do que a maioria das pessoas, e ela nem precisava ficar de pé sobre as patas traseiras. Blossom pertencia a Patty Hanson, que a criou em uma pequena fazenda, onde a imponente vaca rapidamente se tornou uma celebridade local. Quando as pessoas visitavam a fazenda, não pediam apenas para ver os animais. Elas perguntavam: cadê a Blossom? Sua estrutura em preto e branco pairava sobre as outras vacas, e até os cavalos pareciam pequenos em comparação. Apesar do seu tamanho, Blossom não era agressiva nem selvagem. Ela tinha uma personalidade calma e gentil, e adorava a atenção. As crianças podiam se aproximar dela e acariciá-la sem se preocupar. Ela era tão amigável que chegou a se tornar a recepcionista oficial da fazenda. Os hóspedes frequentemente a encontravam esperando perto do portão, curiosa e calma. Seu tamanho veio naturalmente, sem hormônios, sem dietas estranhas, apenas genética e muitos cuidados. E ao contrário de alguns animais recordistas que crescem excepcionalmente grandes devido a condições raras, Blossom foi saudável e feliz durante toda a sua vida. Infelizmente, ela faleceu em 2015, aos 13 anos, mas não antes de ganhar seu lugar na história. Fotos dela ainda circulam online, deixando as pessoas impressionadas com seu tamanho. Blossom não era apenas uma vaca, ela era uma lenda do terreiro, uma gigante amigável que provou que os animais de fazenda também podem quebrar recordes mundiais. Alguns tubarões são assustadores. Deep Blue é inspirador. É o maior tubarão branco já filmado, com mais de 6 metros de comprimento e um peso estimado de 2.200 quilos. É o tamanho de um pequeno trailer, navegando silenciosamente pelas profundezas do oceano. E sim, ele é real. Sem efeitos especiais, sem exageros. Deep Blue foi identificado pela primeira vez perto da ilha de Guadalupe, na costa do México. E rapidamente ganhou fama global depois que imagens o mostraram nadando ao lado de mergulhadores, calmo, curioso e absolutamente enorme. Sua barriga era redonda, sua cabeça larga, e sua mera presença na água fazia todo o resto parecer miniatura. Até mesmo um grande equipamento de mergulho em gaiola parecia um brinquedo ao lado dela. O que mais surpreendeu os biólogos marinhos foi seu comportamento. Apesar de seu tamanho, Deep Blue não demonstrou agressividade em relação aos humanos. Na verdade, ela parecia mais curiosa do que qualquer outra coisa. Ela circulava, observava e deslizava com movimentos lentos e poderosos, um predador que não precisava provar nada. Estima-se que ela tenha cerca de 50 anos, idade em que os grandes tubarões brancos atingem seu tamanho máximo. As cicatrizes ao longo de seus flancos contam a história de uma vida passada sobrevivendo nas profundezas, possivelmente acasalando ou lutando contra outras criaturas grandes. E embora ela tenha sido avistada algumas vezes, Deep Blue permanece em grande parte um mistério, uma lenda viva do oceano. Em um mundo onde os mitos sobre tubarões são exagerados, Deep Blue se destaca como uma realidade de cair o queixo. Ela é a versão real de tubarão, mas mais inteligente, mais velha e muito mais majestosa. Se você já viu um cachorro tão grande que mais parecia um urso, então você pode ter chegado perto de Zorba, o cão mais pesado já registrado. Este lendário mastim inglês do Reino Unido pesava impressionantes 155 quilos e media mais de 2,5 metros de comprimento do focinho à cauda. Isso não é apenas pesado, é mais pesado do que a maioria dos homens adultos, e mais longo do que alguns sofás. Zorba não era grande apenas em uma direção, ele era enorme por toda parte. Sua cabeça era do tamanho de uma pequena abóbora, suas pernas eram como troncos grossos de árvore, e quando ele ficava ao lado de uma pessoa, parecia uma cena de um filme de fantasia. Pense em Fang de Harry Potter, só que real e ainda maior. Ele foi reconhecido pelo Guinness World Records no final dos anos 80, e nenhum cão oficialmente superou seu peso desde então. Zorba rapidamente se tornou uma sensação na mídia, aparecendo em revistas, jornais e até mesmo na televisão. As pessoas não conseguiam acreditar que um cachorro pudesse ficar tão grande e ainda parecer saudável. O que tornava Zorba ainda mais incrível era sua natureza gentil. Como muitas raças gigantes, ele era calmo, quieto e amigável. Um verdadeiro gigante gentil.
Não latia muito, não se irritava facilmente e adorava passar tempo com as pessoas. Apesar do seu tamanho, ele nunca era intimidador, apenas impressionante. Zorba viveu uma vida plena e amada com sua família em Londres, e mesmo agora, décadas depois, seu nome ainda surge sempre que alguém fala sobre recordes extremos de animais de estimação. No mundo dos cães gigantes, Zorba continua sendo o campeão dos pesos pesados, uma lenda da vida real que você não poderia deixar de conhecer, mesmo que tentasse. Se há um inseto que pode virar de cabeça para baixo toda a sua ideia de insetos, é o besouro titã. Nativo das densas florestas tropicais da América do Sul, principalmente em países como Brasil, Colômbia, Peru e Equador. Esse inseto é uma lenda entre os entomologistas, com até 16 centímetros de comprimento. Os besouros titã são considerados os maiores besouros do mundo em comprimento corporal. E não, isso não é exagero. Se você visse um rastejando sobre uma mesa, poderia pensar que era um brinquedo, até que se moveu. Apesar do seu tamanho intimidador, os besouros titã não são agressivos. Eles não picam e não mordem, a menos que sejam provocados. Mas não os teste. Suas mandíbulas poderosas podem quebrar um lápis de madeira ao meio. Esses besouros são tão fortes que os cientistas ainda estão estudando a mecânica de sua mordida. E, no entanto, eles usam sua força principalmente para cavar, se defender e sobreviver em um dos ecossistemas mais resistentes da Terra. O que aumenta seu mistério é o quão pouco sabemos sobre eles. Besouros titã são raramente vistos e quase nada se sabe sobre seu estágio larval. Nenhuma larva confirmada jamais foi encontrada. Cientistas acreditam que as larvas podem viver no subsolo por anos, crescendo ainda mais do que a forma adulta, possivelmente se alimentando de madeira em decomposição até emergirem. Sua casca dura, semelhante a uma armadura, as protege de predadores. E suas asas, sim, elas podem voar. Produzem um som profundo e zumbido quando decolam. É como ouvir a hélice de um helicóptero de perto. Até os pássaros hesitam em mexer com elas. Os besouros titãs são um verdadeiro exemplo dos extremos da natureza. Em um mundo onde a maioria dos insetos passa despercebida, esse besouro exige atenção. Ele não precisa de veneno ou cores brilhantes, apenas de tamanho, força e mistério. E entre os gigantes do reino animal, ele conquista seu lugar não por se elevar acima, mas por se destacar do chão. É isso aí. Qual animal mais te surpreendeu? Escreva nos comentários.